Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de ciências do 7º ano. Eu sou o professor Dayson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 22. Objeto de conhecimento, programas e indicadores de saúde pública e no detalhamento, saúde individual e saúde coletiva. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês aqui, olha só essas imagens que eu tenho aqui ao meu lado. Né? Estão pessoas, algumas, né, indo no consultório médico, né, fazendo atividades físicas, tendo aquele momento de lazer, né, e também cuidando um pouco de si. O que essas imagens aqui estão representando para vocês? Né? Então, elas estão representando aí um cuidado que essas pessoas e que nós devemos ter. E nós vamos falar na nossa aula sobre saúde. Veja aí que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não somente a ausência de doenças ou enfermidades. E aí, eu já quero comentar para vocês esse primeiro conceito de saúde, né? Em que diz assim que não é apenas a ausência de doenças, ou seja, não é apenas eu estar isento de nenhuma doença, eu não estou passando mal, eu não estou com dor de cabeça, eu não estou sentindo nenhum problema no intestino. Saúde não é apenas a ausência, né, desse mal-estar físico, né, que nós chamamos de doenças, mas também ele é aquele bem-estar, né, é aquela condição mental de você estar bem no dia a dia, se relacionando com as pessoas, né? Então, saúde é o completo bem-estar físico, né? Ou seja, o nosso organismo tem que estar funcionando bem, sem nenhuma alteração, né, de saúde, mas também inclui o bem-estar social, mental e espiritual. Eu tenho que estar bem por completo. Né? E aí, nós também temos outros conceitos de saúde, que é aquele conceito de saúde individual. As ações individuais que visam a incorporação de bons hábitos, a fim de produzir um ambiente saudável. Então, nestes bons hábitos que nós temos aí no nosso dia a dia, nós temos vários exemplos que podemos citar. Esses vários exemplos desses bons hábitos que nós vamos ali incorporar, se a gente ainda não tem, se nós ainda não praticamos algumas atividades do dia a dia que fazem bem à nossa saúde, nós devemos refletir, pensar bem no que, na realização dessas atividades. Então, exemplos desses hábitos saudáveis aí que nós podemos nos inspirar, inclui praticar esportes ou atividades físicas de maneira consistente. Não é apenas aquele jogo de bola, né, no fim de semana, lá no domingo com os amigos. Né? Não é apenas uma atividade corriqueira que não tem uma sequência ali de uma periodicidade, de uma realização frequente na sua vida. Está aí dizendo que é uma atividade física realizada de maneira consistente, com uma frequência adequada, para que o corpo possa sentir, né, esses benefícios da realização da atividade física de uma maneira, né, que você possa ali ter esse bem-estar, né, que você possa estar com a sua mente tranquila. E também, entre essas atividades, né, diárias, entre esses bons hábitos, né, nós também podemos citar as horas de sono. Quem de vocês aí tem horas de sono adequadas? Vocês estão numa fase da vida, são jovens, né? Crianças, passando ali para a adolescência e daqui a pouco para a fase adulta. Né? Então, essas horas de sono, elas são muito importantes para o corpo. Então, dormir ao menos 8 horas por dia
com horários fixos para deitar e se levantar, fazem muito bem à saúde. Imaginem vocês aí que após o almoço, quem de vocês descansa, dá aquela soneca após o almoço? Hein? Os pais devem dizer para você, né? Olha, vai dormir um pouco, vai descansar, e você fica ali resistindo, não dormir, né? Por conta de algum outro interesse, ou na televisão, ou no celular, enfim, qual é a atividade que te tira, né, dessas horas de sono? O mesmo, eu estou comentando agora após o almoço, mas o mesmo pode ser de noite. Você deve ter uma hora regular, né, uma hora que todo dia você vá para a cama dormir. Não pode ficar por longos períodos no celular, por longos períodos na frente da televisão, tomando as horas de sono, porque o que acontece com o nosso organismo? Ele vai sentir no outro dia as horas de sono que não foram completas, né? Que não foram ali totalmente realizadas na noite anterior. Como nós temos aqui na orientação de saúde, né? Um horário, um período de tempo, são cerca de 8 horas por dia, para que você tenha esse completo bem-estar físico e, inclusive, ajude o seu organismo a se recuperar das atividades do dia a dia, né? E se preparar para o outro dia. Tá bom? Uma outra orientação de saúde muito importante é seguir uma dieta, né, nutritiva e balanceada. Então, a qualidade da nossa alimentação, ela é muito importante, né? Aqueles alimentos que nós consumimos ao longo do dia, é muito importante para essa nossa saúde. Imaginem vocês que em condições, né, adequadas, né, de uma vida familiar, de uma vida que você consiga ter esses alimentos saudáveis, né, é importante sempre consumir arroz, feijão, macarrão, consumir, esses são exemplos ali, arroz e macarrão de carboidratos, né? Então, consumir proteínas como carne vermelha, a carne de peixe, né? Consumir carnes brancas como o frango, até mesmo carne suína, né? É uma carne que ela é saudável para o organismo, né? E isso são alimentos adequados, incluir verduras, legumes, que estão ali coletados, né, que foram colhidos na roça, que foram colhidos no quintal, né, que foi comprado na feirinha do bairro. Todos esses alimentos, esses temperos naturais, né, esses alimentos saudáveis, eles fazem muito bem à saúde. E, ao contrário, né, aqueles outros alimentos como sanduíches, como miojo, como alimentos que incluem os embutidos, salsicha, por exemplo, todos esses alimentos industrializados, eles não fazem bem para a nossa saúde. E, muitas das vezes, não é uma questão financeira, hein? Não é uma questão de ter dinheiro, porque comprar um sanduíche, um refrigerante, né, o valor que você emprega, que naquela rotina diária, né, quem sabe que muitas das vezes os adultos, né, por conta de trabalhos, por conta da disponibilidade de fazer seu alimento, eles preferem comprar, né, sanduíches, refrigerantes em grande quantidade e substituir aquele prato bonito de arroz, feijão, macarrão. Por que não incluir uma farinha aí, né, junto com um frango, com um peixe, com uma carne, né? O valor que você emprega, sei lá, a quantidade, né, num sanduíche, num refrigerante, daria para comprar arroz, daria para comprar feijão, porque ao longo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, dá para vários dias. E aquele sanduíche refrigerante, você gastou muito dinheiro e ele apenas serve para algumas horinhas ali, né, 30 minutos, 40 minutos, que você está consumindo aquele refrigerante, aquele sanduíche,
e daqui a pouco você não vai ter mais, né, como 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pacote de macarrão, 1 quilo de carne para você comer. Quando citamos aí sobre uma dieta mais nutritiva e balanceada, estamos nos referindo a esses alimentos que são saudáveis, tá bom? E também o consumo de água. Vejam que beber ao menos 2 litros de água por dia. Com certeza você já foi ao médico e tem alguma orientação aí desse consumo de água. Você já deve ter ouvido falar, ou o pediatra, ou os seus pais, sobre a importância de consumir água. Nessa faixa etária, né, gostam muito pouco, quem sabe, de beber água, mas é fundamental, é importante, porque ele ajuda a absorver, né, os nutrientes que estão no dia a dia e que são consumidos pelos alimentos, né, pelo que nós mastigamos e faz parte do processo de digestão, e também para as atividades diárias de vários órgãos, né, principalmente dos rins. Quando você ver a sua urina, quando for mijar ali, muito concentrada, cor muito escura, isso significa que você está bebendo pouca água e você deve aumentar essa quantidade de água que você consome aí ao longo do dia, tá? E você também, para essa sua saúde, o bem-estar, né, físico, social, mental, também tem que desenvolver alguns hobbies, algumas brincadeiras aí do dia a dia. Vejam vocês aí que, desde, quem sabe, brincar de papagaio, ir de bicicleta, fazer atividades, né, lúdicas, que além da escola você também pode realizar naquele centro social urbano, né? Ou as brincadeiras nas margens, né, dos igarapés e dos rios, que estão relacionadas ali ao seu divertimento. Também ajuda muito na sua saúde mental, na sua saúde, né, nesse bem-estar do seu dia a dia, né? Outro é a leitura de livros. Você tem aí, no seu dia a dia, quem sabe, oportunidades na escola ou até mesmo na comunidade, de ter livros à sua disposição para que você possa aí, ter essa leitura lúdica e não apenas ficar no celular, porque essa exposição às telas trazem um prejuízo à saúde, inclusive aos olhos, né? Os olhos ficam cansados, né? Quando você fecha os olhos, fica aquelas imagens, né, luminosas. Isso é um indicativo que você está com muita exposição às telas, ao celular e à televisão. Uma outra atividade, né, que você pode realizar no seu dia a dia é aprender algo novo, né? Seja agora na sua fase de vida ou conforme você vai crescendo aí, essas várias atividades do seu dia a dia, né, novas habilidades e outro idioma, por exemplo, uma profissão, né, uma atividade que vai lhe ajudar a ganhar mais dinheiro, mais renda nessa sua fase aí de jovem adulto. Então, todos esses ajudam ao bem-estar e aquela satisfação diária, né, de você ter aí um relaxamento, ter uma tranquilidade no seu dia a dia. E todas essas atividades contribuem para o coletivo, porque se todos estiverem individualmente bem, o coletivo, o conjunto de pessoas também estarão bem. E aí nós temos outros conceitos, como saúde pública e saúde coletiva. Vejam que a saúde pública, ela visa o indivíduo em sua comunidade. E, nesse sentido, procura diagnosticar e tratar alguma doença que o aflinja, que o deixa preocupado. Então, você tem que estar inserido na sua comunidade, tá bom? Para que, então, você possa estar recebendo todas esses programas de saúde que são implantados em um município, em uma comunidade, em um determinado bairro. O conceito de saúde para a saúde pública é a ausência de doenças, né? E também esse bem-estar físico,
social e mental. Então, sobre a saúde pública, né, nós vimos aí que tem uma série de ações individuais que, no coletivo, eles vão refletir naquela comunidade, naquele conjunto de pessoas. Mas também tem a saúde coletiva. Na saúde coletiva, nós temos aí que ela analisa o processo saúde-doença vigente em uma comunidade, segundo o contexto social em que ela está inserida. Então, quando comentamos de contexto social, quais são as condições de vida daquela comunidade? Então, o objetivo não é tratar o indivíduo doente especificamente, não a doença sozinha daquela pessoa, mas prevenir e evitar que doenças sejam disseminadas do ambiente da comunidade em que vive. E aí nós temos, como estratégias de saúde, melhorar as condições, né, de vida dessas pessoas, dessa comunidade, para evitar doenças, além de prolongar a vida e melhorar a qualidade de vida da população. Neste caso, quando nós comentamos aqui, quando eu comento para vocês sobre melhorar as condições de vida, nós estamos falando de tratamentos de esgoto, né? Não deixar ter uma coleta, né, adequada para não deixar aquele esgoto ficar exposto a céu aberto e que as crianças brincando de bola, a bola vai lá e cai no esgoto. E aí você vai pegar a bola, né, todo sujo dos dejetos humanos, de fezes, né, por exemplo, de urinas de animais e micro-organismos, e aí de repente você vai coçar o olho, você vai colocar o dedo na boca. Lá você levou aqueles micro-organismos que causam doenças que estavam no esgoto para a sua boca. Isso que diz que o meu assunto é coleta de esgoto, né? Também coleta de lixo, não ter aquele lixo espalhado naquele terreno abandonado, né? Que a água seja distribuída de forma adequada, sem ter vazamentos, que todo mundo tenha uma caixa d'água, uma água encanada até a sua casa, na pia, no banheiro e no vaso sanitário. São as condições de vida da população num determinado bairro, em uma comunidade. E isso faz com que todo mundo, todos os moradores tenham saúde, né? Vai ser um benefício para todos os moradores. E aí, né, as prefeituras, né, das cidades, aquelas comunidades que vão receber aqueles barcos de saúde, que tem ali a unidade de saúde da família, né? Todos estes profissionais, tanto o governo, as prefeituras, os postos de saúde, todos eles estão empenhados em adotar políticas públicas que vão ajudar na população. E aí são realizadas várias campanhas de conscientização. Quem nunca ouviu falar aí do Zé Gotinha que faz vacina, né? Naquelas campanhas de vacinação que anualmente elas são realizadas para as crianças, ou outras campanhas que são adotadas para a gripe, campanhas para saúde da mulher, saúde do homem, né, dos seus pais. São políticas públicas que são adotadas. Vamos ver sobre as campanhas de conscientização. É um conjunto de ações e atividades executadas cujo objetivo é chamar a atenção da sociedade para um determinado tema ou problema e sensibilizar as pessoas sobre a importância de se engajar, de participar, né, em ações para solucionar aquele problema de saúde. Essas campanhas todas, elas são veiculadas pelos governos, governo federal, governo estadual, pelas prefeituras, para que todos possam ouvir, ou pela TV, ou pelo rádio, ou pelos jornais, por que não naquele carro de som, né?
todas essas campanhas, elas são veiculadas de várias formas, com várias estratégias, para que chegue em cada um conforme a oportunidade que eles possuem, né? Essas campanhas, elas são realizadas, elas são pensadas por profissionais de saúde, juntamente com profissionais que formulam toda a identidade visual, as cores, as palavras daquela campanha, escolhem o mês mais adequado, escolhem o dia mais adequado e qual é a faixa etária da população, se são bebês, se são crianças, se são adolescentes, se são adultos, ou apenas mulheres, ou apenas homens, ou apenas os idosos. Então, qual é a faixa etária? Qual é a fase de vida, de bebê até idoso? Qual é o melhor mês? Qual é o dia, né? Então, essas campanhas, elas são pensadas, e vamos ver agora sobre cada uma delas. Vejam aí que nós temos o mês de conscientização, né, sobre o autismo. Então, valorize as capacidades e respeite os limites, né? Tem um período da campanha sobre o espectro autista, né? Então, é uma campanha de destaque no mês de abril. Ele utiliza a cor azul para dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, que tem essa sigla, TEA, né? Então, essa campanha, ela tem aí esse quebra-cabeça, vocês estão vendo, com um laço, né, e um quebra-cabeça, para poder simbolizar o TEA, né, transtorno de espectro autista. Então, também temos aí o Maio Laranja. Veja aí o Maio Laranja. Então, ele cuida de nossas crianças e adolescentes contra a violência, o abuso e a exploração sexual. E como comentei com vocês, já está escolhido um mês, né, maio, e também uma cor laranja. Vamos ver aí outra campanha, que nós temos aí, o Maio Amarelo. O Maio Amarelo já está focado nas orientações do trânsito. Saibam, né, vocês sabem, naquelas cidades, naquelas municípios, sedes de municípios que têm uma quantidade de veículos, sejam eles carros, né, motos, bicicletas, mesmo em cidades, né, que não têm muitos carros, mas também tem semáforos para poder orientar aquele trânsito de motos, por exemplo. Qual é a característica da sua cidade? São muitos veículos, são muitas motos, são muitas bicicletas, mas, enfim, a morte no trânsito, os acidentes causados no trânsito, eles são tão grandes que tiveram que ter uma orientação específica. Maio Amarelo, né, o mês de maio, ele é marcado aí por essas lutas que são importantíssimas, né? Para além do Maio Laranja, que é contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, também tem esse que eu estava comentando para vocês, que é sobre a vida no trânsito, né? O quanto que respeitar as leis de trânsito ajuda em evitar mortes no trânsito. Também temos outras campanhas aí sobre a vacinação contra o HPV. Veja aí, olha. Essa é uma campanha estadual, né? O HPV é o papiloma vírus humanos. Ele tanto pode acometer meninos e meninas, e tem um período específico aí na vacinação, né, contra o HPV, né? Então, tem-se aí uma série de orientações para que possam, então, ter digamos assim, a sensibilização dos pais em orientar seus filhos, em levar seus filhos, e vocês devem ter a vacinação também contra o HPV, né, para que então possa evitar várias doenças. Nós vamos ver agora uma matéria, né, vejam aí, que é sobre o mês da mulher. E aí ele comenta que no Amazonas, no estado do Amazonas, ele teve ali 1.800 casos de
câncer de colo de útero lá para 2026, né? Deve ter uma projeção. Então, essa projeção, ela é realizada a partir do aumento de casos em anos anteriores, para que todas esses casos que foram confirmados nas unidades de saúde, né, eles permitiram com que essa projeção fosse realizada. E aí o SUS, é interessante deixar claro e reforçar que o SUS ele oferece gratuitamente exames preventivos para identificar as lesões iniciais que podem evoluir para o câncer de colo de útero. Então, o HPV, ele é a lesão que ele inicia ali, né, nos órgãos genitais feminino, no caso das mulheres, né? E ele pode evoluir para casos de câncer, né? Quando não são identificados, quando não são tratados, né, adequadamente, ou quando não são realizados esses exames preventivos. O câncer de colo, ele é a terceira maior causa de mortes prematuras femininas no país. O câncer de colo do útero feminino é um desafio nacional e no estado do Amazonas deve ter mais de 1.800 novos casos até 2026. Então, isso exige um fortalecimento de políticas públicas que orientem a população, né, a vacinação nas faixas etárias contra a doença e também os exames, né, preventivos que ajudam no diagnóstico precoce, né, dessa lesão do HPV e que ele, sem o tratamento adequado, pode evoluir para câncer de colo de útero. É interessante também notar que o HPV também pode ocorrer no órgão genital masculino e também pode levar ao câncer de pênis, né? E assim, são todas essas doenças, elas são evitáveis, porque tem vacinação contra o HPV e é importante você receber essa orientação e ter essa vacinação para que possa evitar problemas de saúde futuros. E agora nós vamos ver uma comparação sobre a diferença entre a ocorrência dessas doenças que recebem vários termos, vários conceitos, como surtos, epidemias, endemias ou pandemias. Vejam aí. Nós temos aí esses quatro, né, denominações, quatro conceitos que estão relacionados à quantidade de casos que ocorrem numa determinada região, num determinado lugar. O primeiro deles aí é o surto, tá? O surto, ele ocorre um aumento no número de casos de uma doença em uma região específica. Então, essa região específica pode ser um bairro, por exemplo, vários casos num determinado lugar. Na epidemia, vejam aí, que na epidemia ocorre a ocorrência de surtos em várias regiões, diversos bairros, por exemplo, em várias cidades ou em regiões do país. Então, nós temos aí esse conceito de epidemia. Percebam vocês que é um aumento da abrangência da ocorrência dessas doenças, né? Outro conceito que nós temos é a pandemia. E aí é interessante enfatizar que na pandemia, aquela doença específica, ela vai ocorrer em níveis mundiais, em vários países, em vários continentes, né? Então, até o conceito de surto, de epidemia e pandemia estão percebendo que cada vez mais ele amplia a sua área de ocorrência. E também temos o conceito de endemia. O conceito de endemia, ele já tem um pouquinho ali de uma especificidade, já tem um pouquinho uma ocorrência frequente, né, num determinado lugar, numa determinada região, ou seja, independente da área que ele abrange, que ele está ocorrendo. Ele ocorre frequentemente, todo mês, todo ano tem ocorrência
daquela doença que se torna comum naquela região, né? Então, por exemplo, malária é uma doença endêmica na Amazônia, por exemplo. Então, todas essas doenças, tanto as campanhas de vacinação como a ocorrência delas, elas são importantes para nós entendermos o quanto devemos nos prevenir. É mais importante se prevenir do que adoecer, tá bom? Então, fiquem aí com essas orientações da nossa aula e até a próxima.